Tenha uma mentalidade empreendedora. Hoje eu liguei para um cara que precisa de ajuda. Ele está num lugar sem renda, sem nada. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar uma forma imediata de gerar renda. Aí falei para ele, você sabe que se você for guia num parque da Disney, você pode ganhar $600 por dia? Ele falou, não fazia nem ideia. Ele está lá em Orlando. Você sabe que você está numa cidade onde vai 80 milhões de pessoas por ano? Não. Você sabe que qualquer um que abrir uma agência de viagem vendendo passagem só para Orlando, vai ficar rico. O lugar mais visitado do mundo. Não sabia. Você conhece o fulano? Você já foi nesse lugar? Aí o que eu fiz? Ele me pediu ajuda. Eu já mandei mensagem para ele, conectando ele com várias pessoas. E várias pessoas já dando resposta e chamando e tal. E eu falei para ele, me dá aí seu e-mail que eu vou te dar uma instrução. Faz isso, em 3 semanas, essas 3 semanas que faltam até terminar o mês, você vai amadurecer várias visões, vai crescer em mentalidade. 1º de maio, você já vai começar a produzir riqueza com alguma coisa nova. Então, essas 3 semanas, você vai só aprender e testar coisas. E aí ele ficou impressionado com a resposta, várias pessoas já procurando, vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. É muito bom você ter um network que te ajude nessa velocidade. Mas se não tivesse o network, ia funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque ele precisa se movimentar, ele precisa aprender algo novo, ele precisa quebrar sistemas de crença, porque o que ele faz não está dando dinheiro para ele nos Estados Unidos. O que eu te falo? Quem tem uma mentalidade empreendedora, vê uma garrafa de água, ele consegue fazer milhões com ela. Quem vê um boi, quem vê uma carne, quem vê qualquer coisa. Você olha, uma pessoa mexe com gado. O maior grupo de gado do Brasil é dono de empresa de shampoo, de sabonete, de sabão, de um monte de coisa. Aí você fala, mas por quê? Por conta da gordura do gado. Então os caras, eles não pensam em vender carne, eles pensam no ecossistema de proteína, não é sobre carne. Quando você vai vender algo, quem tem mentalidade empreendedora não pensa no produto, pensa benefício. Fala assim com a boca, benefício é maior que produto. Então, quando a gente oferece algo para uma pessoa, nós não podemos falar do produto, porque o produto é comparável. O benefício já traz saciedade na pessoa e ela fala, é isso que eu quero. Aí ela fala, onde que eu tenho que pegar? Tal coisa. Então, o benefício sempre é maior que o produto, não coloque o produto. O CEO da Uber inventou moda de pegar um carro do Uber e dirigir como se fosse um motorista, está tomando pedrada dos outros. Ele mesmo está achando o serviço ruim, aí aconteceu uma grande revolução, mas uma fala de um cliente mexeu comigo e com ele. Faz isso por 1 ano para você ver o tanto que você quer ruim. E aí está mudando a cabeça dele. Por quê? Porque a gente acha que tem um produto, mas na verdade o que nós fazemos é servir as pessoas com experiência. As transmissões aqui são experiências. Os produtos online são experiências. As pessoas estão pagando nesse tempo por experiência. Eu ouvi há 10 anos atrás o seguinte, que no futuro bem próximo, a briga não ia ser mais por preço. Então a geração do passado brigava por conta de preço. Depois de sites de busca, esses robôs de comparação, busca-pé da vida, ninguém está preocupado com o preço. As pessoas já se encaixaram nas faixas de preço. O que rola hoje, a discussão é experiência. Discutiam muito sobre preço, depois discutiam muito sobre design, agora as pessoas discutem sobre o quê? Experiência. Eu vi uma pessoa abrindo uma garrafa de $180 mil de vinho, e eu não consigo esconder a minha indignação. Ninguém comprou uma garrafa com 1 litro alguma coisa de vinho. Vi uma outra garrafa leiloada de $500 milhões. Estava no naufrágio. O que a pessoa está comprando? É um vinho? De maneira nenhuma. Com 500 milhões você compra a fazenda mais louca do mundo, com plantação de vinho, com todo o sistema pronto, com equity, com não sei o que. Você vira um empreendedor ao invés de comprar uma garrafa. Mas tem uma história? Tem, então gera experiência. O que vem antes da experiência? Eu acabei de falar, você vai anotar. A sua história. Se você era um derrotado, sua história vai valer mais quando você prosperar. Não sei se você já parou para pensar nisso.
Quando você é um derrotado e prospera, a sua história é mais cara. Por quê? Porque a chance é mínima disso acontecer no mundo capitalista. Se for no mundo socialista, nem vai acontecer nunca. Você já é programado para que não aconteça. O que é ter uma mentalidade empreendedora, então? É alguém que está pronto para contar uma história, vive e morre por essa história. E essa pessoa, ela encaixa essa história e gera experiência com essa história e talvez pode servir essa história com produto, serviço ou acesso. O que é ter uma mentalidade empreendedora? Não tem um quarto canal, tá? Anota aí os 3 canais de quem tem mentalidade empreendedora. Ou vai servir através de produto, cria um produto, tem físico e tem digital. Ou vai fazer por acesso, que é quando você é dono de um banco de dados ou de uma plataforma e você faz as duas pontas se encontrarem. Pablo, de verdade, qual é o melhor de todos? Impossível o produto e o serviço ganhar do tal de acesso. Impossível. O que tem mais poderoso, por conta de tecnologia, é simplesmente o tal do acesso. E aí vem um serviço que tem online e tem offline. Quando você aprende sobre isso, tudo que você coloca a mão dá para fazer online e offline. Tudo. Pablo, serviço funeral, dá para enterrar alguém no digital? Dá. Você pode rir agora e o seu riso mostra que sua cabeça não é tão disruptiva assim. Mas o que vai acontecer é o seguinte, a inteligência artificial vai copiar tudo o que você sabe. Você não entendeu o que eu falei. Vai ter um programa que vai copiar exatamente tudo que você fala, tudo que você pensa, todos os seus sentimentos, e você não morre mais, tecnologicamente falando. Presta atenção no que eu falei. O que está para acontecer agora, os maiores nomes de inteligência, de computação, de tudo, têm alertado que a gente vai perder o controle. Por que vai perder o controle? Porque a inteligência artificial está crescendo exponencialmente, maior do que qualquer tecnologia. Maior do que qualquer tecnologia que a gente já teve. E aí o que acontece? Se ele tiver algum banco de dados com fala escrita sua, o que eles vão fazer? Eles vão pegar todos os seus stories de quando você começou. Eles vão pegar todos os seus vídeos de YouTube. Eles vão pegar todos os seus comentários. Você não está entendendo uma máquina fazer isso. Vai ver o jeito que você pensa, como que você reage, vai cruzar com vários bancos de dados, vai pegar seu cartão de crédito, todas as suas compras, tudo. E você vai criar uma consciência no digital. Eu vou te falar, você vai morrer com o seu corpo, mas vai existir você no digital vivo ainda. E isso vai valer muito dinheiro. Você imagina que isso vai acontecer ou não? Já está acontecendo. Então, esse negócio que vocês estão acabando de ouvir, que parece uma idiotice, você vai pagar caixão para o seu corpo e depois vai ter que ter um seguro, se você quiser se desligar no digital. E não vão deixar grandes mentes se desconectarem. Eles vão pegar a base de raciocínio e vão, comprar o direito da família para um cara, igual o tal de Pablo, continuar dando palestra e crescer progressivamente, estudando coisas novas e ter a fala de um cara. Vocês imaginam um absurdo desse? Não é absurdo mais, é assim que está programado para fazer. Então, aquilo que parecia que não tinha, eu quero que você destrave a sua mente. As grandes ideias sempre são idiotas, até comprovarem o que eles estão falando. Depois viram gênios. O certificado é o resultado. Avião hoje é comum, sim ou não? Há 100 anos atrás era coisa de maluco. Fala, não, vou voar. Não, você não vai voar, você é um idiota. A espaçonave hoje é comum. É comum. Temos 4 nações enviando espaçonave para o espaço sideral. Há 50, 70, 60 anos atrás. Corrida espacial é de 1960. 60 anos atrás era coisa de idiota. Eu vou falar uma coisa de idiota agora. Teletransporte. Vocês acham que é coisa de idiota, sim ou não? Em menos de 5 ou 10 anos você vai ver matéria saindo de um lugar e indo para o outro. Aí você vai falar, meu Deus. Pablo, a gente não quer acessar esse nível. Você não precisa acessar esse nível. A sua mentalidade tem que estar nessa frequência. Então, o que você tem que entender para ter essa mentalidade empreendedora? Não tem como. Se você não tiver essa mentalidade, você sempre vai ser um escravo. O que é? Gostar de problema. Anota aí. Você tem que ter uma paixão por problema.
Atualmente você empreende, 59% das pessoas que estão assistindo empreende, 25% é CLT, 16% está desempregado. Quem está desempregado vai dar um recado: nunca mais arruma um emprego. Aproveita o tempo que você tem de folga. Alguns vão ficar 1 ou 2 anos desempregados, ainda mais com esse governo aí. Não estou torcendo contra, tá? Porque os números, meu negócio é números. 56% de aumento com o número de empresas quebradas de um ano para o outro. Eu não sei se você percebeu o que vai acontecer. Então vai dar um tranquinho bem pesado esse ano. Já aproveita que vai ter pouca oportunidade, com esse tanto de injeção e crescimento de tecnologia, vai ter retração nos empregos. Por quê? Porque nós não treinamos o nosso povo em tecnologia. Então, se está uma crise de desconfiança, crise de liquidez, e a gente não treina as pessoas em tecnologia, obviamente nós vamos ter uma desaceleração da economia. Infelizmente. Então a dica que eu te dou é: já aproveita para fazer o certo, para você não ficar dando curva. Por que gostar de um problema? Quem resolve problema é bem pago. Quem cria problema é lembrado mitologicamente. Os criadores de problemas são os mais poderosos, e os que resolvem problemas são bem pagos. Resolver problema comum não vai ser bem pago. Se todo mundo dá conta de apertar uma torneira, é $1 para apertar a torneira. Mas se você é uma pessoa que cria um sistema hidráulico, que pega água no vento e traz ela para a torneira, aí você criou um problema, você vai ser bem pago, porque você patenteou, você criou essa máquina, você pode receber royalties a vida inteira desse negócio. Não sei se vocês já viram, tem gente que fez isso. Você chega com a máquina, liga, ela pega o ar, condensa o ar, tira a água de dentro do ar e você bebe água do ar. Mano, você não está entendendo o que é a cabeça de uma pessoa maluca. Ela um dia olhou para o ar e falou: tem água, tem umidade. Ele tira a umidade do ar, põe dentro do copo, você bebe. O outro dia alguém em Israel olha para o mar e fala: Deus, como é que nós vamos beber água? Deus falou: olha aí para a água do mar e não tem sal? Tem, tira o sal dela. Eu estava no iate esses dias, que faz 60 litros de água por hora, pegando a água do mar e dessalinizando para usar no barco. Eu pirei quando eu vi aquela usina dentro do barco, dentro do iate. E aí aquilo que parecia algo surpreendente do passado, alguém com visão empreendedora. Qual que é a nação mais empreendedora do mundo? Israel. Qual que é a dica que eu te dou para você entender sobre o problema? Israel é a nação que mais tem problema. 10 nações contra eles. Os desertão. Água não tem potável, não tem petróleo, não tem minério, não tem nada. O que eu gosto de ver na escritura é que Deus prometeu para eles uma terra que mana leite e mel. Só tinha leite e mel lá. Não tinha petróleo, não tinha ouro, não tinha água doce, não tinha florestas. Meu amigo, o que é isso? O Senhor colocou eles numa terra e falou: vocês vão ser prósperos em tudo que vocês colocarem as mãos. Por isso é a nação mais empreendedora do mundo. Porque o que um sheik disse certa vez, que tempos difíceis fazem homens fortes criam tempos fáceis criam homens molengas, e homens molengas trazem tempos difíceis. Você sabe o que acontece em todas as gerações? É exatamente esse circuito se repetindo. Isso é familiar, isso é nacional, isso é de continente, é cultural. Um tempo difícil sempre vai levantar pessoas fortes. As pessoas fortes criam tempos fáceis. Os tempos fáceis produzem pessoas molengas. E as pessoas molengas trazem tempos difíceis. Pessoas que não são ousadas, não vão para cima, essas pessoas trazem o quê? Tempos difíceis. Qual que é o discernimento dos tempos hoje? Tempos difíceis. E aí os tempos difíceis estão chegando porque molengas assumiram o comando. E esse momento vai produzir o quê? Gente forte. Ser empreendedor não é ter paz. Ser empreendedor é sempre antecipar os problemas. Todo mundo que eu conheço, normal, não quer ter problema com a empresa, ele quer ter dinheiro do caixa. Mas ter uma visão empreendedora é o seguinte: sempre precisamos de um problema novo. Primeira coisa então para ser empreendedor de verdade, ter essa visão, é o quê? Problemas novos.
Quando eu tenho esses problemas novos, eu sempre estou à dianteira. Você tem que lembrar disso. Sempre estarei à dianteira se eu for a pessoa que cria. Eu gosto de lembrar a todos. Você vai ser lembrado por duas coisas na vida: problema que criou, problema que resolveu. Faço uma lista de pessoas que criaram o problema, e a criação desses problemas mudou absolutamente todo o jogo. Caras que criaram carro elétrico, avião, todo mundo no mundo inteiro sabe o nome desses caras. Quem inventou computador, quem inventou diversas coisas, viraram líderes e pessoas renomadas em todas as gerações. Quem cria o problema. Só que aí eu tenho um convite para você: o maior problema que existe é você. E você precisa primeiro resolver esse problema. Vou te dar um exemplo. Vários de vocês têm soluções humanitárias. Vários de vocês têm soluções que vão impactar essa geração, mas tem um problema. Você não resolve o maior de todos, que é você no caso. E por não resolver, grandes companhias não aparecem. A prosperidade dessa nação não aparece, porque vocês não se soltaram. Então, ao invés de entrar numa faculdade para fazer um curso que dá dinheiro, você vai fazer o seguinte: você vai resolver o problema que você é. Você não sabe o que é você resolvido. Você resolvido vai fazer o quê? Vai criar mais problemas. O fato de você não se resolver, não tem criação de novos problemas. O que faz uma nação prosperar? Novos problemas. Eu quero criar um problema no Brasil. Por que até hoje a gente não tem uma empresa nossa que produz carro? Você que é brasileiro, inteligente, por que a gente não tem? Chuta. Que um brasileiro foi criar esse problema, fechar as portas para ele. Gurgel. O segundo foi fazer a marca Troller, ganhou incentivo fiscal para esse negócio explodir, a Ford pegou o incentivo fiscal, gastou, quando acabou, levou a indústria da Ford embora daqui. E aí vários brasileiros fazendo oferta para a Ford para comprar a Troller de volta. Ela: não, eu prefiro jogar essa marca fora. Por que nós somos assim? Essa é uma pergunta que eu te faço. Na nossa cultura, nós não gostamos de problema. Por isso nós temos um negócio chamado jeitinho brasileiro. Nós não resolvemos e nós não criamos. Nós damos um jeitinho. Jeitinho de pegar um presidiário e colocar na presidência. Nós sempre damos um jeitinho. Um jeitinho de difamar uma pessoa, um jeitinho de passar o outro para trás, um jeitinho de não fazer, um jeitinho de dar desculpa, jeitinhos. Talvez você não entenda, mas a maior parte das pessoas que são empresárias hoje, na verdade não são, só estão. Ter um CNPJ não te faz um empreendedor. E ser empreendedor não precisa de um CNPJ. Você pode empreender com o CNPJ do outro. Você pode produzir negócios empreendendo sem ser empresário. Mas o mais assustador é ver esse tanto de empresário que não é empreendedor. Empreendedorismo é mentalidade. Empresariado é vinculação com a junta comercial. É fazer parte de um sistema. Então, vou te falar, mais vale ser empreendedor. Porque se você for empreendedor, vou te dar um exemplo. Você que tem a mentalidade empreendedora, olha para esse caso do Airbnb. Airbnb é a maior hotelaria do mundo sem ter nenhum quarto. O que eles estão vendendo? Produto ou serviço? Nenhum dos dois, está vendendo acesso. Você pode empreender comprando imóvel e colocando no Airbnb. Essa é uma forma de empreender. Você pode empreender não comprando nenhum imóvel, replicando o modelo do Airbnb. Como que faz? Você chega, pega um imóvel, loca ele por um longo espaço de tempo, por um valor abaixo, e põe ele no Airbnb. O imóvel não é seu, você vai pagar isso aí com o lucro do negócio, e você entra no meio empreendendo. Isso é mentalidade empreendedora. Olha que coisa. Você pode ter 1000 apartamentos, se você tiver suporte para isso, tiver estrutura para isso e gente para isso. Você pode ter 1000 apartamentos locados no Airbnb, te dá um retorno de 2% ao mês, sendo que você não tem um único apartamento. É só aprender a jogar, é só aprender a empreender. Tem um negócio que você vai anotar aí que todo bom empreendedor sabe, todo bom empreendedor conhece, chama subdinheiro. O que é o subdinheiro? Tem um dinheiro da forma ativa e primário, que é assim: eu preciso do dinheiro para o banco me dar retorno. E tem sempre um negócio no meio do caminho que é o subdinheiro. Esse que eu acabei de falar é um subdinheiro de locação na internet.
Eu pego algo, loco algo e uso aquele algo para pagar aquela conta. Vou dar um exemplo. Você pega um apartamento por 5 mil por mês. Aí você fala para a pessoa, ó, eu vou sublocar, está na minha responsabilidade. Você consegue a um longo prazo fazer isso aqui por 3? Pega de 4 mil, paga 3. Tem um monte de apartamento fechado. Pega por 3, vai fazer a locação, você faz por 6 ou por 7 de curta temporada. Tem que ser num lugar bom. E aí você pega esses 7, paga a conta, tira a despesa e lucra. O apartamento não é seu. Então você nunca precisou do imóvel. Você nunca precisou ser titular do imóvel. A mentalidade empreendedora é desse jeito.